geografia, alunos do nonos anos do ensino fundamental, apostila 3, capítulo 4, já iniciamos o estudo sobre África, hoje nós vamos falar sobre a África, uma densa rede hidrográfica. Então nós vamos falar da parte das águas do continente africano, nós vamos falar dos rios, nós vamos falar dos lagos, nós vamos falar da parte dos oceanos do continente africano. Lembrando que a África ela tem limites, tem fronteira, tanto com o Oceano Índico quanto com o Oceano Atlântico. Nós vamos falar também da chamada paisagem climatobotânica da África. Então, nós vamos fazer uma relação entre clima e vegetação. África. Nós costumamos falar, isso é uma verdade, que a África é rica em lagos, e temos aqui os lagos mais importantes do continente africano, começando pelo Vitória, esse é o lago mais importante, se localiza na parte central do continente africano, onde nasce o rio Nilo, o segundo rio mais importante do mundo, o segundo mais extenso, só perde em termos de extensão para o rio Amazonas. Nós temos o lago Tanganyika, nós temos o lago Nyassa, Rodolfo, o Alberto e o lago Chad. Esses são os lagos mais importantes do continente africano. O continente é marcado pela presença de poucos rios. Então, os rios que nós temos, e vamos falar sobre eles também, são poucos, alguns importantes. A maior parte dos rios da África são rios de planaltos, portanto, são bons para a produção de energia elétrica, porém, eles são subaproveitados, ou seja, são mal aproveitados. A drenagem da África, ou seja, a parte de hidrografia da África, ela pode ser dividida em dois espaços, com características totalmente opostas, ou seja, características totalmente diferentes. Então, nós vamos ter o norte da África, onde predomina o Saara, grande deserto, com 8,6 milhões de quilômetros quadrados. Consequentemente, se eu tenho um grande deserto, eu vou ter uma quantidade muito pequena de rios. E esses rios localizados na parte norte, lá onde tem predomínio do Saara, são rios intermitentes, ou são rios temporários, que secam no período da grande estiagem, que já é comum nessa região. Então, parte norte, uma quantidade muito pequena de rios. Centro-sul da África, aí nós vamos notar uma grande quantidade de rios extensos. Rios de grande extensão, rios caudalosos, ou seja, rios com grande quantidade de água, rios perenes, os rios não secam. Então nós vamos pegar alguns rios importantes para estarmos falando algo sobre. Aqui nós temos a imagem do Lago Vitória, que fica bem no centro do continente africano, no qual nós temos a nascente do rio Nilo. Por falar em rio Nilo, nós vamos falar da bacia do rio Nilo. A bacia do rio Nilo contém o rio Nilo, que tem o rio Nilo como rio principal. Esse rio, como eu disse para vocês, nasce no Lago Vitória, na parte central do continente africano. Vai em direção ao norte, o rio que nasce no centro, vai em direção ao norte e vai desaguar lá no chamado Mar Mediterrâneo. Atravessa toda a África, do centro para o norte. Esse rio ele tem 6.600 quilômetros de extensão, que é o segundo maior rio em extensão territorial. É importante dizer que esse rio ele percorre 2.000 quilômetros
no Saara, na região lá do Egito, e ele é considerado uma dádiva no Egito, né? O dom de Deus lá no Egito, porque milhares de famílias praticam a agricultura de subsistência às margens do rio Nilo. Temos aqui a imagem do rio Nilo, né? É importante salientar que esse rio, ele também tem uma barragem que foi construída, né, a chamada barragem de Assuã, dentro do território egípcio. Então é o rio mais importante do continente africano e um dos rios mais importantes do mundo. Aqui nós temos a bacia do rio Congo, né, cujo rio principal nasce nas grandes altitudes, né, da República Democrática do Congo, né. É o segundo rio em volume de água, só perde também para o rio Amazonas. É importante ressaltar que esse rio, conforme vocês podem verificar na imagem, ele atravessa 2 vezes a linha do Equador, né, e deságua no Oceano Atlântico. Esse rio é um rio importante em termos de comunicação e transporte, e também é muito utilizado quando se fala em produção agrícola. Aí aparece a bacia do Níger, né, que tem como rio principal o rio Níger, que nasce nas grandes altitudes, ou seja, no maciço do Níger, né, um grande planalto, e corre em direção ao Golfo da Guiné. É importante salientar que esse rio ele passa muito próximo ao Saara e ele é assim de fundamental importância, né, para a produção agrícola da região, né? O cultivo de arroz, o cultivo de amendoim, o cultivo de vários produtos através de um processo de irrigação. Aí nós temos a bacia do Zambeze, né? Zambeze, e o importante, mais na parte sul do continente africano, ele nasce na Zâmbia, né? Percorre sentido leste até desaguar em Moçambique, né? Lá no Oceano Índico. É importante salientar que esse rio, sendo um rio de planalto, ele é importante para a produção de energia elétrica. E tem uma grande usina hidrelétrica, a hidrelétrica de Caboabaça, né, na região próximo a Moçambique. Então fornece muita energia para aquela região. Continente com variada paisagem climatobotânica. Quando eu falo de paisagem climatobotânica, eu vou fazer sempre uma relação entre clima e vegetação. A África, por ser um continente extenso, né, principalmente de norte a sul, vai ter uma grande variedade, né, de climas, e cada clima vai estar dentro de um contexto de uma vegetação. A África é cortada em sua porção central pela linha do Equador, então é uma região de baixa latitude. Sendo uma região de baixa latitude, é uma região que tem uma incidência muito forte de raios solares, portanto é uma região quente e úmida. É importante estar colocando para vocês que na parte norte do continente africano, ele está cortado pela linha do Trópico de Câncer e ao sul pela linha do Trópico de Capricórnio, né, fazendo do continente africano o maior continente intertropical do mundo.
Aí nós vamos ter aqui, como eu disse para vocês, a predominância, né, do continente de latitudes baixas, que consequentemente vai favorecer a climas mais quentes, né, que vão variar de secos, né, nas partes mais desérticas, tanto do Saara quanto no deserto do Kalahari, e partes muito úmidas, né, na parte central, próximo à linha do Equador. Na região centro-ocidental, aí nós vamos ter a grande floresta equatorial, né? Uma área extremamente úmida, próxima à linha do Equador, como eu já passei para vocês, onde nós vamos ter como destaque, né? Como destaque, a floresta equatorial do Congo. Muito próximo, em volta das grandes florestas, nós vamos ter, né, as regiões de savanas, no qual nós vamos falar mais à frente bastante, né, dessa região, que tem como a presença forte do clima tropical. E muito próximo a essas savanas nós temos climas e desertos, tanto o deserto do Saara quanto o deserto do Kalahari, onde desenvolvem-se os chamados estepes, né? Uma vegetação rasteira, né, que surge entre as rochas, é uma vegetação que consegue se adaptar a regiões mais secas. Então, aqui nós vamos falar das formações vegetais do continente africano, né? E para assim o entendimento mais fácil de vocês, eu vou colocar um mapa no qual eu vou descrever cada formação vegetal do continente africano. Lembrando que a África é um continente extremamente extenso, né, e bastante diversificado, com várias formações vegetais e, consequentemente, vários tipos de climas diferentes, como já falei anteriormente. Aqui eu tenho o mapa, né, de formações vegetais da África. Nós temos as florestas, nós temos savanas, nós temos estepes, nós temos a vegetação mediterrânea, a vegetação desértica e temos os oásis. Começando pelas florestas. Vocês podem perceber através do mapa, né, que as florestas elas predominam na parte central ou centro-ocidental do continente africano. As chamadas florestas equatoriais, né, a floresta equatorial do Congo, ela é muito similar à floresta equatorial amazônica do Brasil. Essa floresta ela tem algumas características bem importantes, como é uma floresta densa, ou seja, uma floresta muito grande, é uma floresta latifoliada, ou seja, ela é formada por folhas largas e chatas, é uma floresta heterogênea, ou seja, grande diversidade de espécies, é uma floresta perene, é uma floresta que vai estar sempre verde, quente e úmida. Então essas são as principais características da floresta equatorial, floresta esta que predomina, tá, na parte centro-ocidental do continente africano. As savanas, né? Savanas vocês vão perceber que é a floresta ou a vegetação que predomina dentro do continente africano. Tá, mas como que é composta, né, essa vegetação? As savanas é o tipo de floresta que ela é chamada de complexa ou mista, ou seja, ela é uma mistura de árvores de pequeno porte com galhos retorcidos e gramínea. Então ela vai ser o habitat, né, muito natural para a fauna, para uma grande diversidade de animais, como a zebra, a girafa, os rinocerontes, os leões. Então eles vão estar muito centrados nesse tipo de vegetação. É a região onde tem vários safaris, então é uma região muito forte até para turismo dentro do continente africano. Depois nós vamos ter os estepes. Os
Os estepes é um tipo de vegetação de transição. Vai estar muito próximo a regiões mais secas. Portanto, é uma vegetação rasteira, né? Geralmente mais xerófila, tá? Xerófila. E é um tipo de vegetação que vai estar geralmente entre pedras. Posteriormente, eu tenho a vegetação mediterrânea. E se vocês observarem no mapa, a vegetação mediterrânea vai estar nos dois extremos. No extremo norte, próximo à Europa, e no extremo sul. Essa vegetação é uma vegetação também de uma região um pouco mais seca, é formada por dois vegetais que têm o nome de Max e Garrigues. Penúltima vegetação é a vegetação desértica. Né? Vegetação desértica tem como característica ser xerófila, aquela vegetação de lugares mais secos, né? Que vai ter raízes mais longas, que vão obter água lá no lençol freático. Então ela vai guardar a água dentro de si. Essa formação vegetal, ela vai trocar as folhas pelos espinhos, ao invés de folhas, espinhos, né? E eu tenho alguns exemplos clássicos de vegetais xerófilos. O mais conhecido, né, e dentro das condições de África, é o cacto. O cacto, então, se vocês observarem o cacto, né, ele tem raízes longas, né, ele armazena água dentro de si, ele troca as folhas por espinhos. E a última vegetação são os oásis. Esse tipo de vegetação é um tipo de vegetação bem isolado em partes do deserto, ou partes desérticas. Então, eu defino o oásis como uma vegetação isolada no meio do deserto. E nós temos vários oásis, vocês podem perceber pelo mapa, dentro do Saara. Aí aparece a questão do clima. Então nós temos 4 climas bem definidos dentro do continente africano. O clima mediterrâneo, climas desérticos ou áridos, clima tropical, o que predomina, e o clima equatorial, mais na parte central. Eu vou colocar um mapa de climas, né, dentro da África, e a partir desse mapa nós vamos estar trabalhando características desses domínios. Eu tenho aqui. O número 1 aí que aparece para vocês é o clima equatorial. Vocês podem perceber que o clima equatorial está muito ligado à floresta equatorial. Esse clima está muito próximo à linha do Equador. Estando próximo à linha do Equador, nós vamos ter um clima úmido e muito quente, tá? Com elevada pluviosidade. Essa região chega a ter uma pluviosidade de mais ou menos 2.500 milímetros por ano. Então, guardem bem, localizem primeiro. Clima equatorial, na parte centro-ocidental do continente africano. Tá, eu vou relacionar com qual vegetação? A vegetação de floresta equatorial. Quais as características desse clima? Ele é quente e úmido, com elevada pluviosidade. Pluviosidade é essa que chega a ser superior a 2.500 milímetros anuais. O segundo clima é o tropical. O clima tropical é o que predomina dentro do continente africano. Eu posso ter várias características de clima tropical. Eu posso ter um clima tropical mais úmido, eu posso ter o clima tropical de altitude, eu posso ter o clima
tropical típico, continental, tá? Então, o clima que predomina na África, clima tropical. Qual a vegetação que vai meio que se relacionar a esse tipo de clima? A savana. Tá, mas qual a característica desse clima? É um clima quente, tá? E um pouco menos úmido, que predomina em grande parte do continente africano. Tá, o terceiro clima é o clima desértico ou árido. Então é o clima quente e seco. É o clima que nós vamos ter na parte dos desertos, tanto no Saara quanto no Kalahari. As chuvas são extremamente escassas. Então, nesse clima desértico, nós temos uma pluviosidade inferior a 100 milímetros anuais. Tá? O que eu vou ter? Eu vou ter uma variação de temperatura durante o dia. Então, por exemplo, durante o dia, eu vou ter temperaturas elevadíssimas, chegando a mais de 45 graus, e durante a noite, essa temperatura vai cair vertiginosamente, chegando a quase zero. É importante vocês tenham essa ideia de clima dentro do continente africano. E o último clima é o clima mediterrâneo, nos dois extremos do continente africano. Extremo norte, próximo à Europa, e extremo sul, a última parte ao sul. Esse clima ele tem como característica, né, ter um verão quente e seco, cujas temperaturas giram em torno de 42, 43 graus. Seco porque ele recebe ventos vindos do Saara, né? E na parte sul recebe ventos vindos do Kalahari. E durante o inverno é frio, tá? Porém ameno. Então não é aquele frio intenso, é um frio ameno. Espero que eu tenha contribuído, né? Um bom dia e até a próxima aula.